Então vamos lá. O governo brasileiro quer aumentar ainda mais a carga tributária e agora a alíquota agregada de imposto de renda pode chegar a 41%. E esse aqui é um contexto que não afeta apenas os milionários, os super ricos, aqueles que muitos estão fugindo no Brasil. Nessa matéria aqui, você pode ver que existem 142 mil milionários mudando de país e destes, 1.200 são brasileiros que estão indo embora aqui, levando mais de 8,4 bi de dólares. E esse assunto aqui é um assunto polêmico, porque tem gente que pensa que, poxa, é isso aí, é natural mesmo, é normal o governo ficar com 41%, tem que tirar mesmo o dinheiro de alguns para dar para os outros. Só que o fato aqui, na média, o brasileiro trabalha 5 meses do ano só para sustentar o Estado. E na média, o Estado está sempre crescendo, está sempre aumentando o seu tamanho. Tanto é que, nos anos 70, eram 76 dias que a gente tinha que trabalhar para sustentar o Estado, e agora é mais do que o dobro. Não à toa, atualmente o Brasil é um país que tributa mais do que a maioria de outros países. Enfim, o fato é que a coisa pode piorar mais uma vez, tanto para os empresários quanto para os investidores e, consequentemente, para a população como um todo. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê. Por que ganhar dinheiro tem cada vez mais cara de ser crime no Brasil. Vou te mostrar como tá realmente preparado em termos da tua carteira de investimentos, beleza? Primeiro, está se perguntando, poxa, dia 29 de maio já passou, a gente está em julho, que história é essa? Bom, dia 29 de maio, fiz aqui uma pequena festa para comemorar que a partir de então todo o nosso trabalho aqui no Clube do Valor era pra gente e não pro governo. Porque o fato é que o brasileiro trabalha até o dia 29 de maio para sustentar o Estado. Por que 29 de maio? Esse é o marco de 40,8% do ano. E é estimado que cerca de 40,8% da renda média do brasileiro vai para tributos federais, estaduais e municipais. Então aqui eu já quero começar quebrando aquela crença de que só os super ricos estão pagando. Quando qualquer pessoa vai lá comprar 1 quilo de arroz, seja essa pessoa classe C, D, B ou A, elas estão pagando o mesmo imposto sobre aquele quilo de arroz. Vale para os pobres, para a classe média, para os super ricos. E aí, com a reforma tributária sancionada, vai até simplificar um pouco os tributos, vai colocar vários tributos sob um guarda-chuva do IVA, no Imposto sobre Valor Agregado, só que, é claro, no Brasil, o IVA vai ser o maior do mundo, superando até mesmo a Hungria, que tinha uma alíquota de 27%. E aqui você tem que entender um pouco a cabeça do empresário, né? Sempre que o imposto aumenta, sempre que as margens são comprimidas, a primeira coisa que o empresário pensa é em repassar esse preço para o consumidor, porque quem empreende no Brasil, eu categorizo como herói, porque o cara corre um monte de risco trabalhista, risco tributário, risco de sair com o nome sujo para sempre, se estressa pra caramba para ter uma determinada margem de lucro, que na maioria dos casos é muito inferior ao que a gente paga de imposto. E quando vem um aumento de alíquota, a primeira coisa é pensar em repassar o preço. Só que qual que é o problema? Às vezes os clientes-alvo não conseguem arcar com o novo preço e eles começam a comprar menos, a consumir menos, o consumo cai, as vendas caem. Se as vendas caem numa empresa, ela tem que enxugar custos, ela tem que deixar a estrutura mais leve, o que significa demissões, o que significa investir menos para crescer e por aí vai. Por isso que esses aumentos de impostos, eles têm uma reação em cadeia, uma reação em cascata em toda a população. E o pior, para mim, não é nem isso. O pior não é a carga tributária que a gente tem, não é 40% de todo o nosso consumo ser impostos. O pior é que não vem nada em troca. A gente paga imposto de Suíça e tem IDH de Camarões. Tem um índice aqui chamado IRBIS, que mede o retorno que você paga de imposto em bem-estar social. E a posição do Brasil é a última dentre os 30 países pesquisados. Então, quando eu falar dos tais 41% de impostos que o Lira deixou aberto para ser aprovado, isso aqui de imposto de renda, é bom tá todo mundo na mesma página. Isso aqui não é um imposto isolado, é mais uma camada de imposto de renda em cima de um sistema já falido que tributa pra caramba toda a população e entrega migalha de volta. Bom, dito isso, vamos falar dessa questão do Lira e vamos para a matemática. Tá? A matemática aqui ela é cruel. O que aconteceu? Tá? O Arthur Lira ele eliminou o teto de 34%. Esse é um teto que garantia que as alíquotas agregadas efetivamente pagos de imposto de renda pelas empresas e pelos seus acionistas não superasse 34%, que é a alíquota nominal das empresas hoje. Então, só para você entender, hoje uma empresa, quando ela faz vendas, tem uma série de impostos sobre as vendas. Quando ela paga os funcionários CLT, tem uma série de impostos sobre a folha de pagamento. Aí tira todos os custos, todas as despesas, e quando sobra algo, chamado de LAIR, né, o lucro antes do imposto de renda, vem mais 34% de alíquota de imposto de renda mais contribuição social. Aí depois dessa alíquota de 34%, sobra
o lucro líquido, que quando distribuído para os acionistas é isento. Só que é um isento entre mil aspas, né? Porque teve PIS, COFINS, ISS ou ICMS, teve imposto sobre a folha de pagamento, tem imposto embutido no preço do aluguel do escritório, enfim, tem imposto em tudo. E quando dá lucro, tem 34% de imposto sobre esse lucro, e quando sobra e é distribuído, que não tinha imposto e agora vai ter uma alíquota de 10%. Esse vai ser o imposto sobre dividendos para pessoas físicas que recebem mais de 600 mil de dividendos por ano. Aí nessa proposta do imposto sobre dividendos, tinha uma regra que garantia que se essas alíquotas passassem de 34%, não haveria imposto. E isso era chamado de uma solução elegante para neutralizar um pouco a bitributação ali dos dividendos. Agora não tem mais esse teto, então a empresa tem lá um lucro antes do imposto de renda, paga 34%, o que sobra é tributado em 10%. Essa soma de alíquotas, que não é simplesmente uma mais a outra, porque essa segunda já é sob uma base menor que a primeira, chega aí a 41%. Bom, esse projeto ele vai seguir para votação no plenário da Câmara dos Deputados, isso deve ocorrer em agosto, porque é claro, tem aquele recesso, né? Os políticos eles têm que descansar. Não basta ter sessões de terça a quinta, não basta o modelo 3x4. Eles têm que descansar também entre o dia 23 de dezembro e 1º de fevereiro e também entre o dia 18 e 31 de julho. Bom, mas seguindo aqui, se você tem uma empresa que distribui mais de 50 mil reais por mês em dividendos, você vai ser diretamente afetado, você está no radar. E se você investe em ações que pagam dividendos, você também está no radar. E caso você esteja pensando, beleza, então o negócio é investir menos em ações, então o negócio é ir para renda fixa, ali pelo menos o governo não está tributando mais e mais. Bom, se você pensa isso, você pensou errado, porque em junho desse ano o governo publicou uma MP, uma medida provisória, que dentre várias coisas acabou com a isenção dos fundos imobiliários e fiagros, que não são renda fixa, e a partir de 26 vão tributar em 5% sobre os dividendos. Só que na renda fixa a alíquota sobre a qual incide o imposto de renda sobre o lucro, ela foi unificada em 17,5%. Porque antes, quem investia num título de renda fixa por mais de 2 anos, ele pagava um imposto de 15% sobre o lucro. Agora não interessa o prazo que você invista, se é 30 dias, 300 dias ou 3.000 dias, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. E não fica só no Brasil. Além dos impostos subindo, temos investimentos no exterior sendo tributados com 15% fixo desde 2015. Até por isso que eu digo que a diversificação internacional não é mais luxo de rico, uma estratégia de sobrevivência patrimonial que todo mundo deveria adotar. Acredito que todo investidor hoje, de longo prazo, tenha mais de 5 anos de prazo, ele tem que ter uma parcela atrelada ao exterior, uma parcela dolarizada. Porque quando dá ruim no Brasil, é o dólar que sobe. Quando a gente tem um período ruim com o governo querendo crescer cada vez mais e mais e mais arrecadação e gastando cada vez mais e mais e mais sem cortar custos, que é o que está acontecendo agora, mais uma vez. Esse não é o primeiro governo a fazer isso. Mas enfim, quando isso acontece, mais o real se deprecia frente ao dólar e mais essa parte no exterior das carteiras acabam protegendo elas. Vou trazer um exemplo. Essa aqui é uma carteira de um cliente de Wealth, aqui do Clube do Valor. A curva azul é a curva da carteira dele, a curva amarela é a curva do CDI. Ela está ganhando do CDI no período em que ele está conosco. E aqui está a composição dessa carteira. Você pode ver que ela tem 17% de ações norte-americanas, sendo que o alvo aqui é cerca de 20%. E você pode ver aqui nesse quadro de rentabilidade que as ações norte-americanas são as grandes vencedoras aqui, desde que esse cliente está conosco há praticamente 8 anos. Elas subiram 330%, muito mais do que qualquer outra classe de ativos. Por quê? Porque não foi um bom período para a economia brasileira. Eu peguei esse gráfico aqui no Twitter, na conta do Pedro Mota, e ele mostra que nos últimos 10 anos, o CDI em dólar cresceu cerca de 4%. Por quê? Porque o real se desvalorizou muito. Aí aqui eu já estou falando um pouco sobre como se proteger. É essencial ter uma parte da sua carteira no exterior. Ah, Miro, fala mais sobre isso, como assim carteira? Explica um pouco melhor como é que vocês se preparam para dar conta de toda essa loucura que é o fiscal brasileiro, dessa mudança de regra constante. A verdade é que esse tipo de análise é uma análise que não deve ser feita apenas sobre investimentos, deve envolver uma visão maior sobre planejamento patrimonial, sobre o wealth planning. Isso é um pouco do nosso trabalho. Claro que a gente não consegue impedir esse tipo de acontecimento, mas o que dá para fazer é um planejamento financeiro completo que passa também por planejamento tributário para que tu otimize o teu dinheiro de forma a parar de pagar imposto desnecessário. E o ponto é, se você já tem uma grande quantia patrimonial, com seus cuidados hoje, e quer uma proteção mais ampla, uma proteção que envolva investimentos, que envolva a parte tributária, a parte de offshore, convido para falar conosco aqui no Clube do Valor, pegando teu celular e apontando para esse QR Code que vai aparecer na tela agora, e dependendo da tua situação, a capacidade aqui dos nossos planejadores, a gente vai agendar uma conversa entre você e um especialista aqui do Clube do Valor, beleza? Bom, continuando aqui, eu sei que nesse momento tem muita gente que pensa, mas rico tem que
pagar imposto mesmo é justo? Eu já te mostrei como é que pensa um empresário que vai tentar repassar os preços, vai tentar jogar isso para seus clientes, que ele vai tentar preservar suas margens, e como um aumento de preço, na média, pela lei da oferta e demanda, resultar em menos clientes, o empresário vai ter que ter uma estrutura menor, ele vai cortar empregos e por aí vai. Mas agora deixa eu te mostrar alguns números aqui. No Brasil a gente pode chegar a 41%. Né, considerando o imposto de pessoa jurídica e pessoa física. Aqui imposto de renda. Na Irlanda é 12,5%, nos Estados Unidos é 25%, a média mundial de impostos corporativos é 23,5%. E tem outro impacto que eu não expliquei, que é a fuga de capital. Em 2024 a gente teve uma saída recorde de 87,2 bilhões de fluxo financeiro. Dinheiro saindo do país, dinheiro que poderia estar sendo investido, poderia estar sendo usado para gerar emprego, financiar a empresa, construir o país. É por isso que alguns países prósperos, como a Singapura, como a Irlanda, eles atraem riqueza. Isso com alíquotas menores de impostos, com excelente serviço. O imposto menor que eles pagam volta muito mais. Já o Brasil expulsa a riqueza com impostos mais altos e sem contrapartida. E aí a grande pergunta é o que fazer com o seu dinheiro. Antes de dizer isso, sempre bom mostrar que essa questão de taxação dos dividendos existe em vários países. Na Irlanda é 51%, no Reino Unido e Canadá é cerca de 39%, nos Estados Unidos é perto de 30%. Aqui, de novo, tudo que eles pagam de impostos antes, imposto sobre receita, imposto de renda na pessoa jurídica, é menor. Quem me dera pagar 30% de imposto sobre dividendos se as alíquotas anteriores todas fossem menores. Quem me dera pagar 30% de imposto sobre os dividendos se as coisas fossem muito mais baratas, né? Se o quilo de arroz fosse muito mais barato por ter menos imposto. Quem me dera pagar 30% de imposto de dividendos se o custo de vida fosse menor e se esse imposto voltasse. Bom, mas voltando à questão patrimonial, a única forma de se proteger é com uma boa diversificação. Diversificar sua carteira em diferentes classes de ativos, com certeza com uma parte no exterior, questão de mínimo dos mínimos 10%, talvez 20%, talvez 30%. Uma alocação que te proteja de períodos piores, como foram os últimos anos, e que te entregue uma performance boa de longo prazo. Como mostrei agora há pouco, performance de um dos nossos clientes mais antigos. E se você quiser entender um pouco melhor como é que a gente pensa a construção de uma alocação de investimento, no dia 31 de julho vai rolar uma aula ao vivo chamado Plano para o Primeiro Milhão. Eu vou te mostrar como investir com uma estratégia de alocação, seguir 3 passos, que são os que a gente segue aqui no Clube do Valor, para ver o seu dinheiro crescer mais rápido e tomar boas decisões independentemente do cenário. Para participar é só apertar nesse botão aqui, beleza? Se você já passou do primeiro milhão, eu te convido para apertar no primeiro link na descrição e agendar uma conversa conosco e seguir no YouTube, deixar aqui alguns vídeos. Era isso, um grande abraço e até mais.